Olá, meu nome é Daniel Alves Pena. A razão desse vídeo é falar um pouco sobre sociedade, sobre convívio. Quando nasce um ser, ele é criado pela sua família, pela sua mãe, e começa então a descobrir a vida. Tudo ele começa a perguntar: mamãe, o que é isso? Papai, o que é aquilo? Aquilo é um gato, aquilo é um pássaro. E segundo essa janela lacandiana, o ser começa a descobrir a vida, e começa a descobrir o que pode, o que não pode fazer. Em algumas famílias muita coisa não pode, em outras tudo pode fazer. E dentro desse crescimento, dentro desse cercado, ele começa a descobrir as razões de vida e começa a gerar em si uma régua de medir valores, uma régua onde ele começa a medir o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, até onde excede o limite, até onde pode se ir. E esse ser começa a crescer, evoluir, vai ter contato com outras pessoas e de repente ele começa a perceber que ele está num cercado maior, onde tem outras pessoas que viram a vida totalmente diferente, que têm uma outra concepção de vida, onde ele vai se deparar com pessoas que pensam totalmente diferente que ele. E é exatamente nesse momento que começam as crises de relacionamentos, porque as pessoas falam alguma coisa que outras pessoas acham horrorosas, problema de etiqueta, por exemplo, hábitos e costumes à mesa. Tem gente que tem hábitos que determinados hábitos para ela são totalmente horrendos, são horríveis, e que outras pessoas para elas são comum porque aprenderam em casa. E assim vai se gerando conflitos entre pessoas, porque não se estabelece meios, uma régua para medir tudo para uma só pessoa. Então cada um tem a sua forma de medir. E assim começa a gerar transtornos. Por isso que a gente vai observar que existem bares para gays. Eles se reúnem porque eles têm a mesma intenção, o mesmo convívio. O bar, onde tem as pessoas que fazem uso de cannabis. Por que isso? Porque eles vão se aproximar. E assim é também na escola. Aquelas pessoas que têm um certo hábito, um certo costume em casa. Por exemplo, pessoas reprimidas pelo pai ou pela mãe, que são aquelas pessoas mais tímidas, mais caladas, mais quietas. Elas começam a estar próximas de outras do mesmo nível, do mesmo tipo. Essa pessoa reprimida, essa criança reprimida em casa pelo pai e pela mãe, ele aprende em casa que ele não pode se defender, ele tem que ficar calado, ouvir calado e não se manifestar. E chega na escola, determinadas brincadeiras, ele não se manifesta, fica sempre calado. E quando a professora chama o pai para conversar, explica o que está acontecendo, e a primeira questão que o pai fala para o filho, para a filha: mas por que você não falou isso? Por que você não se defendeu? Mas ele mesmo gerou esse sistema no ser de medir dessa forma. Eu não devo me manifestar, é errado que eu me manifeste, é errado que eu expresse o que eu penso. Por quê? Porque eu fui gerado, eu fui criado dentro dessa visão, desse formato. Por isso, em meio à sociedade, existe um conceito de moral e de ética. Num todo, existe um conceito, mas ele é muito variável para cada pessoa, para cada ser. Cada um tem uma visão, cada um tem uma linha. Ou seja, cada ser humano é mais ou menos como uma religião, tem os seus dogmas, seus valores, suas tradições, seus costumes. E quando você estiver se relacionando com uma outra pessoa, a primeira coisa que se deve fazer é não medi-la com a sua régua. É ver uma pessoa com determinado comportamento e julgá-la por achar que aquele comportamento é errado, porque para você aquilo é errado. Poxa, fulano está fazendo aquilo. Principalmente quando se encontra um igual. Porque você se aproxima e divide com ele. Pô, tá sabendo de fulano? Não, o que houve? Fulano está fazendo assim, horrível, né? A outra pessoa vai dizer: é mesmo. Então você já encontrou alguém que tem a mesma visão de medição de caráter e de ética que você. Então, na sua concepção, você está certo, você encontrou o igual. Só que se você encontrar um diferente, que diga para você: olha, eu não acho, você já vai gerar um atrito, porque aquela pessoa não enxerga como você, porque você foi gerado de uma forma totalmente diferente, o teu senso de educação, de cultura, de formação é totalmente diferente.
E dentro de empresas gera problema, dentro de igrejas gera problema, porque tem que ser daquela forma, não gostei daquilo, não gostei daquilo outro. Mas você não gostou, não é porque está errado. Você não gostou porque você foi gerado dessa forma. Vou dar alguns exemplos. Tem pessoas que chegam na igreja e entram, ajoelham e oram. Tem outras pessoas que entram e oram em pé. Tem outras pessoas que entram e não oram. E normalmente aquele que entrou primeiro e orou de joelho, ele olha para aquele que orou em pé e balança a cabeça como se estivesse errado. O outro que entrou e nem orou, ele nem balança a cabeça porque ele já condenou. O bichinho já está longe do céu, mas muito longe do céu, por uma razão simples. Ele foi gerado a pensar dessa forma, que ele tem que chegar e ajoelhar e orar. Apesar de não existir nenhum tipo de metragem, nada que diga o correto é orar de joelho quando entrar na igreja. O correto é orar em pé, o correto é não orar. Até porque se eu entro, tem gente que diz que quando chega na igreja, ora de joelho porque entra na presença de Deus. O interessante é que eu nunca saio da presença de Deus. Não é quando eu entro na igreja que eu entro na presença de Deus. Deus precisa ser algo existente e latente na sua vida. Não tem como sair da presença dele. Quando você comete um pecado, mesmo assim você não sai da presença dele. Existe um distanciamento provocado pelo seu erro. Por isso, nós precisamos sempre olhar para o outro, e é isso que Jesus fala, é isso que Jesus manda, né? Para que a gente olhe para o outro com paixão, né? Olhe para o outro como se fosse nós mesmos. Não é para avaliá-lo segundo a minha régua de medir, mas simplesmente observar nele que ele é um ser como eu. Ele pode ter tido uma criação diferente, ele pode ver diferente. Tem pessoas que já são mais centradas, mais sóbrias, mais sérias em algumas áreas na religião. Tem outros que já se atiram com mais força, com mais intensidade. Tem os chamados espiritualistas, tem os chamados frios. Cada um se adequa à forma como foi criado, como começou a se relacionar, ou como a mãe ou o pai se relacionavam, ou como a pessoa que o introduz na religião se relacionava com Deus. Por isso, quando você cria uma metragem para dizer que isso está certo, isso está errado, isso pode, isso não pode, isso tem que ter uma base dentro da religião, tem que ter uma base bíblica. Fora da religião, eu não posso dizer que fulano está errado, porque, não, eu vejo assim, eu aprendi assim, porque o meu conceito serve para mim, mas não serve para você que está me vendo nesse vídeo. Por exemplo, talvez você esteja se indagando, poxa, mas por que esse cara está falando tudo isso, esse monte de besteira? Talvez uma grande besteira para você que tem um entendimento maior que algumas pessoas, mas para outras não. Tem pessoas que elas têm problema direto com todo mundo. Tem problema com a amizade, tem problema com o esposo, tem problema com a esposa, com o sobrinho, com o neto. Vai ter problema a vida inteira por uma razão simples. Para ela o certo é o que ela acha que é certo. E ninguém mais está certo. Por isso é muito interessante você ter muitas informações, colher informações em muitas áreas, para você ter noção mais ou menos de como lidar com tudo isso. É olhando para o outro e entendendo. Vou dar algum exemplo para você entender. Jesus estava se reunindo com algumas pessoas e chegou os fariseus com uma mulher que, segundo eles, havia adulterado. Todos eram unânimes em dizer que aquela mulher adulterou e todos já sentenciaram aquela mulher à morte. Conscientemente e inconscientemente já disseram, olha, essa mulher foi pega em adultério e a lei manda que nós apedrejemos. E tu o que dizes? Do que eles estavam pedindo de Jesus, exatamente isso que eu estou falando para os senhores. É usar a sua régua de medição para medir aquela pessoa. Jesus poderia dizer, como filho de Deus, não, se ela adulterou, está escrito no mandamento, não adulterarás, mate essa moça. Ele poderia fazer isso. Ele poderia usar a sua régua de medir. Jesus poderia dizer, como um bom judeu, olha, vamos mandar pedra nessa moça porque ela está errada mesmo. Estavam pedindo a opinião de Jesus. Só que a cautela, a inteligência ética, precisa ser usada por nós. Foi exatamente isso que Jesus usou. Jesus ele se coloca no lugar da outra pessoa. Ele se colocou no lugar daquela mulher. Eu acho que uma das primeiras perguntas, e aí é um campo tão analógico,
Jesus deve ter se feito, onde é que está o adúltero também? Porque ninguém adultera sozinho. Né? Adulterar é trair o seu relacionamento, o seu marido. Então o marido não estava ali. E a pessoa, fator do adultério, né, o ativo desse adultério, também não estava ali. O queixoso não era o esposo, o queixoso era uma multidão. Não havia alguém ali que dissesse, foi isso. Haviam testemunhas, mas não havia um acusador. A pessoa da dor, porque se essa mulher adulterou, ela é casada, o marido não estava. Então, muita coisa ali estava envolto ao apelo da multidão. E Jesus simplesmente começa a escrever no chão. Tem várias linhas teológicas para falar sobre isso aí. Alguns dizem que ele estava escrevendo o que a mão apareceu escrevendo, pesado, foi achado na balança, porque tem tudo a ver com a consciência daqueles homens. E Jesus simplesmente, usando a ética, ele diz, aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E assim todo mundo vai embora, porque ver o erro do outro, medir o outro com a sua régua, com aquilo que você acha certo e errado, é muito fácil. Agora, se colocar no lugar do outro para tentar entender as circunstâncias que levaram aquela pessoa a fazer isso, é que é o difícil. Porque para isso você tem que descer um pouco do seu pedestal, descer um pouco do seu grau de santidade, para poder ser igual àquele mortal que erra. Porque normalmente essas pessoas, elas arrotam muito a santidade. E 90% das vezes são muito podres por dentro de muitas coisas. Coisas que fizeram, coisas ocultas, coisas que sempre sonham em fazer, mas nunca puderam. Mas quando vê alguém fazendo, tem que matar porque ele conseguiu fazer e eu não fiz. Por isso Jesus sabiamente, quando ele diz que não tiver nenhum pecado que atire a primeira pedra, aquelas pessoas vão embora, e Jesus olha para a mulher e ele pergunta, cadê os seus acusadores? E observa que são os acusadores. Não havia ali o marido que a acusou, não havia outra pessoa envolvida. E ela disse, eles foram embora. E Jesus disse, olha, se ninguém te condenou, vai e não peques mais. E aquela pessoa foi embora. E Jesus continuou a sua conversa normalmente. Se é uma outra pessoa, de repente, um crente, como tem muitos por aí, diria, tá vendo? Como eu sou inteligente, como eu sou esperto, olha o que eu fiz. É assim que tem que ser feito. Não, Jesus simplesmente ajudando uma ética. Jesus não usou a sua régua para medir aquela pessoa. Porque imagine, meu querido, minha querida, se Jesus usasse a régua dele, um homem que nunca pecou, que nunca errou, imagina se ele chegasse e olhasse para você, nesse momento, colocasse a régua de medir a sua vida, o seu caráter, a sua integridade, o seu relacionamento. Como ele te viria? Porque é assim que você tem feito muitas das vezes com as pessoas. Você tira do seu bolso a sua régua de medir, olha, você está fora aqui, e o certo seria isso, assim. Jesus faz exatamente o inverso. Jesus olha para você não pelo que você é, mas pelo que você pode se tornar através de uma palavra de libertação. Uma palavra em que vai fazer você entender que todos nós somos iguais perante a Deus e que não existe ninguém superior, não existe ninguém melhor. Não existe no nosso meio uma pessoa mais santa que a outra. Por isso, não meça ninguém com a sua régua. Quando você encontrar alguém, lembre-se que assim como você está encontrando aquela pessoa e acha nela muita coisa estranha, aquela pessoa está olhando para você da mesma forma e achando muita coisa estranha em você. Certo? Bom, essa é a reflexão do dia de hoje, que você possa refletir sobre a forma como você tem lidado com as pessoas. Mesmo que dentro de você ache estranho porque é o seu hábito, é o seu costume, não julgue aquela pessoa, não sentencie ela ou nada, porque ela tem muita coisa para te oferecer, para te ensinar. Todos nós temos muita coisa para aprender com todo mundo. Agora, para ter relacionamento, eu preciso respeitar o direito do outro. Eu preciso respeitar a educação, a forma como ela foi criada. Não é porque o moço fala bença pai, bença mãe, que isso é etiqueta. Quer dizer que é bem educado. Educação é totalmente diferente disso, é etiqueta. Etiqueta de casa.
benção pai, benção mãe. Hoje em dia tem filhos que não falam benção pai, benção mãe, e são muito mais educados do que os outros que falam benção pai, benção mãe, comportamento totalmente diferente. Porque a vida não é projetada e feita pelo que se diz, mas sim pelo que se faz, pelo que se é. Até a próxima.